lado do Vasco, uma eliminação digna, né? Consegue fazer um gol em casa, já vinha de partidas passando nos pênaltis e agora um Atlético Mineiro que, se não foi brilhante, foi eficiente. A gente tinha falado do jogo contra o São Paulo fora de casa, contra o Vasco hoje também não é exatamente propositivo, mas está na final, e final se ganha. Ficou mata-mata se ganha, não é isso, Léo Bertozzi? Boa noite para você. Afinal, ainda falta um bocadinho. Tudo bem, Dani? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, boa noite a Fã de Esporte também. E quarta final de Copa do Brasil para o Galo, né? São 2 títulos, vai em busca do terceiro. E de fato, lembrou muito no primeiro tempo, especialmente até o gol do Vasco, outros jogos de mata-mata que o Atlético participou esse ano. O jogo do São Paulo no Morumbi é um bom exemplo. O jogo do Fluminense, o primeiro jogo da Libertadores, que acabou em derrota também. Só que decidir fora de casa é diferente de ter essa estratégia num primeiro jogo fora de casa, quando você está buscando levar um bom resultado, um resultado ainda reversível que seja para o jogo da volta, né? Mas acho que o mérito do Atlético hoje foi, no segundo tempo, embora de fato não tenha sido uma partida brilhante, o Atlético não deixou de ter iniciativa. Então foi o time que me pareceu querer mais no final, estar menos conformado com a hipótese dos pênaltis, e a qualidade individual acabou fazendo a diferença, né? O Hulk estava numa partida ali sofrendo, brigando com os marcadores, na maioria das vezes não conseguindo levar vantagem, recebendo muitas bolas rifadas ali, meio a meio, em que ele estava tendo dificuldade. Nesse tipo de jogo, especialmente quando você vai enfrentar um jogador desse calibre, a concentração tem que ser 110%, né? Porque às vezes é uma bola que vai sobrar no pé dele, que vai ser a bola do jogo, e foi o que aconteceu. Então o Hulk consegue esse gol, leva o Atlético para a decisão. O Atlético que não faz nenhum segredo de estar full, né? Como é que diriam no poker, all-in nas Copas, sim, né? Então esse all-in nas Copas já dá o primeiro fruto, que é a final da Copa do Brasil. Terça-feira tem outro jogo, um grande jogo enorme. Nós estaremos lá no Mineirão para acompanhar a grande cobertura dos canais ESPN do Disney Plus na terça-feira. Mas não dava para pensar no River antes de pensar no Vasco. E o Galo consegue levar, então, uma grande classificação. Acho que, assim, o Vasco não pode, o torcedor do Vasco não pode recriminar em nada em termos de luta, de entrega, de disposição. Ele também fez a sua parte. Agora, no final das contas, acho que quem teve a maior qualidade técnica, quem teve a maior qualidade individual, acabou prevalecendo. E hoje foi o Atlético. Esse ponto é importante, né, Mauro? Porque ontem a gente falava no nosso clube lá no UFC sobre assim, tem a qualidade ali dos lançamentos do Piton pro Verratti, que quando encontra tem que marcar, tem que tomar cuidado. E aí eu ainda brinquei. Falei, sim, do outro lado tem que tomar cuidado com o Paulinho, com o Hulk, com a Arana, com o Scarpa. Tem muita qualidade individual esse Galo e hoje fez valer, como o Léo está colocando aqui. Tudo bem, presidente? Com certeza. Boa noite, Dani, Eugênio, Pedrão, Bertozzi, um abraço enorme ao Fã de Esportes que está aí nos acompanhando, mas que no primeiro tempo não conseguiu ser melhor, mostrando toda essa qualidade técnica. Esse aí, ó, não deixou o goleiro nem sair na foto, né? Ele chorou muito no final do jogo, assim, se tem alguém que não merecia sair é o Verratti, né? Acho que o Léo Jardim também teve participação muito importante do Vasco para chegar até onde chegou aí, mas o Verratti também fundamental, artilheiro. Agora aí, ó, a gente vai ver que finaliza mais vezes, né? No primeiro tempo o Vasco está em casa, vai buscar e mesmo depois do gol continuou buscando mais. Eu acho que demorou para aparecer essa qualidade técnica até superior, lógico, do Atlético. Mas é um resultado justíssimo e um gol indiscutivelmente maravilhoso do Hulk, mostrando o jogador decisivo que ele é pro Atlético Mineiro, colocando o Atlético aí na quarta decisão. O Atlético foi com uma... Depois o Eugênio, que gosta disso, vai nos explicar, o Bertozzi, essa tática do Atlético assim de, vou surpreender aqui com Arana e Rubens do lado esquerdo e tal. No primeiro tempo eu não vi grandes surpresas, assim, que tenha dito, funcionou pra caramba, foi demais. Repito, eu vi o Vasco até com menos posse de bola, mas mais perigoso, né? Tanto é que terminou finalizando 11 vezes contra 6 do Atlético. O contrário do que foi no primeiro jogo, né? No primeiro jogo foram 13-7. Mostra que, e essa é uma discussão, Dani, que a gente faz lá no nosso clube também e tal, é sempre melhor decidir em casa? É sempre melhor decidir em casa, mas não necessariamente você vai levar vantagem por isso, né? Se você faz um resultado no primeiro jogo na sua casa, você pode ir lá jogar com, não diria com o regulamento debaixo do braço, mas se aproveitar dessa vantagem do primeiro jogo. Eu digo isso porque aí agora vem uma final, é sorteio, não é, gente? Então, seja com o Flamengo ou com o Corinthians, o Atlético vai ser um sorteio, e aí sempre se discute, mas quem ficar com o último jogo em casa tem um percentual a mais de chance.
não necessariamente o Atlético mostrou isso hoje. Boa. A gente pode ouvir o Eugênio e dar uma olhadinha também nos números desse jogo para já começar a fazer esse desenho aqui. Já que o presidente te chamou, meu amigo Eugênio Leal, quero te dar uma boa noite também, depois a gente já vai no Pedro Almeida. Boa noite, Dani, presidente Mauro, Bertozzi, meu amigo Pedro Ivo, fãs de esportes. Todos são meus amigos, não só o Pedro Ivo, mas é que ele está do meu lado aqui. Tá bom. Pô, eu tinha ficado preocupado. A gente já entendeu as preferências, tudo bem, segue o jogo, vai. Não, essa questão que o Mauro colocou, dos dois pela esquerda ali, já tinha acontecido no primeiro jogo. Sim. No jogo de ida lá em Belo Horizonte, e funcionou lá. Hoje, acho que o Vasco já tinha entendido como é que seria essa movimentação. A gente está vendo ali, tem 35% de posse de bola para o Vasco, era o esperado também. O Vasco é um time que gosta menos, não é que goste menos, consegue menos ter a posse de bola. O Atlético trabalha melhor isso, e o Vasco mais finalizações. Deu o resultado esperado, no final das contas. O Atlético era o favorito para se classificar, já vinha com uma vantagem, é melhor time, mas o desenvolvimento do jogo foi até onde o Vasco teve perna, foi de um Vasco melhor no jogo, mesmo com um percentual de posse de bola inferior, mas dentro da característica dele, brigando muito, lutando muito, conseguindo chegar na área do Atlético várias vezes, finalizar ou estar perto de finalizar várias vezes. Eu acho que o ponto de virada do jogo é quando o Vasco começa a fazer as substituições. Que se o time principal já não tem aquela qualidade toda, quando ele mexe, é muito imediata a mudança. Uhum. A partir das entradas ali do Leandrinho e do Sforza e o Ryan. E o Ryan caindo por um lado que não necessariamente ele poderia se imaginar, né? Ele entra lá do Emerson. Ali é o ponto assim, ó. Agora a bola do Atlético, e o Atlético vai para cima e o Atlético faz o gol. E o Vasco tentando se E o Vasco segurar. não consegue mais. E aí vai buscar Payet, que não tem dado resposta em momento nenhum. O Coutinho muito cansado. O Verratti, um herói lá na frente para a torcida do Vasco, brigando por todas, chegando em todas. Só que falta. E quando falta, aparece a maior qualidade do Atlético. E essa qualidade se junta ao que o Bertozzi falou agora há pouco aqui. O all-in do Atlético nas Copas. O Vasco não fez isso. O Vasco jogou quinta-feira com o seu time considerado principal contra o São Paulo. Foi atropelado pelo São Paulo. Eu entendo até que a ideia ali era tentar ver se funcionava Coutinho junto com o Payet, tentar encontrar uma maneira para o Vasco conseguir ter um pouco mais de posse de bola, porque seria interessante ter isso em São Januário. E não funcionou contra o São Paulo. Não funcionou. Não se repetiu hoje. Não fez hoje, só que o time cansou. Quer dizer, o time cansou. O time gerou um desgaste de quinta para hoje, que a partir da metade, sei lá, de 2/3 do segundo tempo, o Vasco abriu o bico e o Atlético, opa, é agora. É a hora. Foi lá, conseguiu o gol de empate, mas aí conta, claro, com o talento sensacional do Hulk, né? Aquele chute ali, poucos acertam, ele colocou na gaveta e o Atlético está na final, mas acho que sofreu mais do que eu imaginava. Acho que o Atlético sentiu muito o ambiente. Ele, em algum momento, você perdeu um pouco daquele futebol que a gente está acostumado a ver do Atlético. É claro que tem outro time do outro lado, mas me parece que ele ficou um pouco... O que está acontecendo aqui? Onde estou? Que lugar é esse? Que ambiente é esse? O ambiente influencia muito no jogo. E o Atlético teve dificuldade, enquanto o Vasco teve força e teve fôlego para lutar. Eu não sei nem se é só uma questão do ambiente, eu acho que também tem, vou voltar nesse ponto já com o Léo, a questão de ter um jogo decisivo muito próximo também, de poupar, acho que até inconscientemente, né? Mas antes eu queria pegar esse teu gancho. Nada, não. Eu acho que até inconscientemente, assim. Não sei se conscientemente, talvez se você perguntar aos jogadores, eles respondam junto com você. Óbvio que não foi isso. Mas tinha uma pergunta aqui, Pedro, quero te dar boa noite, quero que você fale um pouquinho mais nessa onda do Eugênio, que era assim, o Paiva errou nas substituições ou qualquer coisa nesse sentido. E eu ouvi muita crítica já desde o jogo passado, quando ele tenta o Payet e o Coutinho juntos, pensando em posse de bola. Assim, a minha visão é de uma certa injustiça, olhando esse elenco nas tentativas que ele faz de criar novas possibilidades de jogo. Gostaria de te ouvir desse teu destaque e já entrar um pouquinho nesse Vasco antes da gente voltar no Galo. Tudo bem, Dani? Um beijo pra você, aos meus amigos Eugênio, Léo, Mauro. Disfarçou melhor. Ao fã de esporte com a gente, mas repare que Obrigado. teve minha amiga, né? E a Dani anda provocativa comigo. Não, Dani, mas eu acho que
é cultural, né? O Vasco foi eliminado. Dentro de casa, festa bonita, torcida o dia inteiro na rua, debaixo de chuva, a recepção ao time. Tudo e mais um pouco que o Vasco poderia ter hoje era o ambiente. Porque se você olhar para o outro lado, o Galo, longe de ser brilhante, tem qualidade. Se não fosse o Hulk, talvez fosse o Scarpa. Não fosse o Scarpa, talvez fosse o Arana. Não fosse o Arana, talvez fosse o Paulinho, que tentou. Foi até para mim quem mais tentou. Então, querer agora, nessa cultura de quem é o culpado, rápido, vamos achar o culpado. Então é o Paiva pelas mexidas. A gente talvez precise abrir um pouco mais a lente. O Vasco foi longe na Copa do Brasil. O Vasco foi até onde deu. O Vasco foi talvez além de onde poderia dar. Isso porque o Paiva fez o time chegar lá. É isso que eu queria chegar. É como o Vasco e acertando em várias substituições nos jogos anteriores. O Vasco poderia ter sido eliminado pelo Água Santa. O Vasco poderia ter sido eliminado pelo Fortaleza. O Vasco poderia ter sido eliminado pelo Atlético Paranaense. O Vasco não se organizou no início da temporada, o outro grupo de comando, para montar um planejamento que a gente vai estar na semifinal da Copa do Brasil e trabalharemos até lá para brigar por uma final. Essa semifinal, ela aconteceu. Sim. E é claro que acontece também o sentimento do torcedor. Aqui estamos, está tão perto, né? Se faltou talvez ali um chute errado do Hulk e uma melhor sorte nos pênaltis, como foi até aqui, o Vasco avançou nos pênaltis nesses 3 adversários que eu citei. Então fica essa coisa. Não dá, poderia ter sido uma opção, poderia talvez começar com o Ryan, de um pouco mais de força no lugar do Pumita, poderia não ter que depender do Rossi, poderia ter o Paella numa outra situação, poderia um monte de coisa, mas o Vasco não perde por isso. Perde porque você abre muito bem, você fala para o Léo, né? Mata-mata se vence, mata-mata se avança. E quando você tem mais qualidade, você tem que colocar essa qualidade para fora. Também é uma ordem do confronto. O Galo, para mim, não fez um grande jogo. O Galo, para mim, também sentiu o início. Tudo que o Vasco tinha era aquele primeiro tempo de imposição, ambiente. Não era nem de muita organização. O Vasco não tinha muito a bola. O Vasco, inclusive, dava a bola para o Galo. Muito mais para tentar brigar e numa aceleração de bola levantada, não era um time muito inspirado. Mas o gol saiu. Tinha bola, tinha muita vontade. O tal do gol para melhorar o ambiente saiu. A partir dali, o Vasco já dá um passinho para trás. O ambiente fica muito mais na torcida do que exatamente no time em campo. E a partir dali, você começa a ver que o Galo não estava tão inspirado. Aí na primeira bola do segundo tempo, se não me engano, menos de 2 minutos, o Rubens combina com a Arana. Parecia que ia dar certo. Cruzamento pro Paulinho. Fica próximo do gol. E foi só também. Demorou um pouco mais. E aí é mata-mata. Aí começa a faltar perna para um Vasco que precisa brigar. Começa a faltar peça. A culpa é do Paiva ou a gente precisa olhar para o banco e entender o que se tinha no banco e o que se tem de perna e de físico? Então acho que é um pouco cruel querer dizer que o Vasco não foi a final por causa do Rafael Paiva. É um recorte muito ínfimo. O Vasco foi a semifinal por causa dele. Raso, então pegar o rapaz para Cristo, o rapaz que não sabia se era foi muito pelo Verratti e pelo goleiro, né? Muito, mas o Verratti e o goleiro já estavam lá e ele pega o time com terra arrasada. E aí, quando o Paiva é o grande nome para mim, a grande revelação de treinador no Brasil nesse ano. Mas vem de quantos jogos sem ganhar? Vem, chega uma hora que sente. Mas ele trazer o Vasco até onde ele trouxe e ter o Vasco numa situação razoavelmente confortável no Campeonato Brasileiro, nada indicava isso. Absolutamente nada indicava isso. O Vasco, a realidade do Vasco, quando você olha para o 2024 e para o que o Vasco não fez, deixou de fazer, ela é muito mais essa das últimas semanas do que o Vasco que subia na tabela do Brasileiro, vencia, fazia 4-1, 2-0 em times muito mais fortes, avançava em Copa do Brasil. E talvez tenha criado uma falsa sensação, que tudo bem, porque o trabalho que a gente leva. Agora, quando você chega numa fase ali de jogo, que você precisa entender, o Vasco talvez tenha começado a negociar muito mais uma falta de fôlego, talvez os pênaltis começassem a ser interessante, porque faz 5 que o time chegou ali. Você precisa entender que do outro lado tem o Hulk. Sim. O Hulk é pago para isso, o Hulk está ali para isso. O Galo tem um time muito mais qualificado para, nesse momento agudo, que o coletivo não funciona, talvez o individual vai resolver, e resolveu. E isso é parte do jogo. Não é que o Vasco foi envolvido, tomou 4-0, o desenho tático. Eu achei que o Paiva foi mal, por exemplo, contra o São Paulo. Eu achei que uma ideia que se forçou muito, que todo mundo falava, pode gostar ou não, Paella e Coutinho, desenho. Ali a gente poderia debater o que o Paiva fez ao longo da data FIFA, e nem acho que foi só Paella e Coutinho. Me parece que ele testou alternativas, viu? Contra o São Paulo. Agora, hoje acho que não. Inclusive, o Vasco tenta, como pode, se defender bem contra uma linha ofensiva de muita qualidade. Sim. Você não vai o tempo inteiro tirar o espaço do Hulk. Mas o Léo, e eu tenho muitas críticas ao Léo, mas o Léo, durante muitos momentos, tirou o espaço do Hulk. O Hulk teve dificuldade para jogar. O Hulk emocionalmente sentiu a pegada, toda hora reclamava muito com o juiz, a bola chegava truncado, o campo escorregadio. Mas em algum momento o Hulk vai ter mais qualidade que a linha defensiva do Vasco. Isso é normal. Sim. Não é que se chegou, todo o cenário montado para o favorito Vasco avançar e o Rafael Paiva não deixou. Não acho que seja por aí. É claro que é difícil querer pedir racionalidade do torcedor que
por um momento sentiu o gosto ali de uma final absolutamente inesperada, vamos ser sincero. Por algum momento sentiu e acabou se deparando com a realidade. Tem o Hulk ali. Tem um domínio rápido, uma finalização. Só para exemplificar, né? O Vasco sente muito, sofre muito nesse momento com os desfalques de jogadores como do nível de Adson e David. E para um elenco que não é vasto, né? Um elenco que não tem jogador sobrando, isso também tem um peso grande. Mas que são melhores do que os que ocuparam suas respectivas posições. Alguns jogos a opção passou a ser o Pumita de ponta, né? Hoje. Hoje, por exemplo. Agora, me chamou a atenção, e é claro que tem tudo a ver com o que o Bertozzi disse do all-in, o time estava descansado para jogar, que ele não mexeu em ninguém, não fez uma substituição. Fez mais pro finalzinho do jogo. O Hulk no Alisson tinha feito um empate. Não, tirou com 90 minutos o Hulk e Paulinho, mas aí já tinha empatado. Aí com 90 minutos, 88, sei lá. Mas até então estava levando para os pênaltis. E nem falar, vou pôr o Vargas aqui para mais um atacante, sei lá, talvez até no desespero, é o que todo mundo faz. Vou tentar, será que eu vou deixar ir para os pênaltis e tal? Vou tentar, ele não mexeu. Se fica no 1-0 e vai para os pênaltis, talvez a gente estivesse falando, e o Atlético perdesse, talvez a gente estivesse falando mais do Milito. Pô, será que o Milito não podia ter tentado, sei lá, alguma coisa diferente nesse jogo? Ficou o tempo todo com esse time. Mas é que o time estava descansado, né? O time estava descansado, ao contrário do Vasco, que fez todas essas mudanças. O Payet também só entra depois que já estava 1-1, porque tinha aquela... Até eu imaginava que o Vasco tivesse acreditando que o jogo iria para os pênaltis ali e que o Payet entrasse antes para bater pênaltis. E é natural, né, presidente, que quem tem esse retrospecto e quem tem um goleiro tão seguro nessas horas e que comece a ver o jogo já, o time cansando, o nível do adversário, por mais que você esteja em casa, você está num território confortável ali, né? Então dá para entender a postura que o Vasco assumiu. E sobre o Galo, até para entrar no tema que você queria entrar, Dani, eu acho que às vezes você quer levar o jogo, assim, às vezes até para cansar o adversário e... o Atlético é um time que no Campeonato Brasileiro está no meio da tabela, muito em função de quê? Defensivamente, o Atlético é um time que raramente passa um jogo sem levar gol no Campeonato Brasileiro. Sim. O Atlético perdeu alguns jogos nesse campeonato, levando 3, 4 gols. Né? Por isso que está tão longe das primeiras posições. A versão Copa fora de casa tem sido uma versão diferente. Né? Tem sido um time mais cauteloso, mais cuidadoso, e contra o São Paulo funcionou, não levou o gol, até fez o gol no final. Contra o Fluminense, levou o gol no final, mas claramente era um jogo que a ideia era tentar, pelo menos, empatar. E hoje, com essa vantagem, eu acho que era mais ou menos normal. O Vasco sobe as linhas, o Vasco pressiona, mas até o pênalti não era um assédio completo ao gol. Não é que o Everson estivesse trabalhando muito. O Everson trabalha até mais depois do gol de pênalti. Ele faz uma bela defesa do que até ali. Então, acho que o jogo, até o pênalti, ele não estava confortável, mas acho que estava mais ou menos dentro do que o Atlético imaginava. Ninguém acha que vai decidir em São Januário sem sofrer, sem ser sufocado, sem que o adversário cresça com a torcida do lado e vá para cima. Né? O que eu acho que muda um pouco a dinâmica do jogo é o pênalti, o gol. O pênalti faz parte do jogo, claro. Mas a partir dali e do segundo tempo... O que não faz parte do jogo é se demorar 5 minutos para marcar um pênalti. Daqui a pouco a gente fala disso. Até mais do que isso. Cronometrado, daqui a pouco a gente mostra. Mas eu acho que o Atlético teve o mérito de recalcular a rota, de no segundo tempo ter uma outra postura e entender que, sendo o time com melhores jogadores e até mais inteiro fisicamente, dava para buscar. E claramente o Atlético não entendeu que os pênaltis eram uma boa. Né? Não entendeu menos que o Vasco, que os pênaltis eram uma boa, e acho que acabou premiado por isso no final.